Boa tarde a todos, eu me chamo Luciana Tedeschi e hoje eu resolvi inverter um pouquinho aqui o papel. A Satori, que está aqui conosco, eles normalmente são os anfitriões desse podcast e hoje a gente resolveu inverter um pouquinho o jogo para contar a história para vocês da trajetória desses dois profissionais incríveis dentro da gastroenterologia e dessa empresa que está se formando dentro do ensino endoscópico. Então, eu vou começar agradecendo a presença de vocês, como vocês sempre fazem também. Obrigada por estarem aqui. E queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Edu, eu tenho uma proximidade até um pouco maior por conta de trabalho, né, como anestesista. E a Vivi também, de como que foi criar a Satori, o que trouxe vocês até aqui e o que motivou a criação dessa instituição que está cada vez crescendo e com uma expectativa cada vez maior. Contem um pouquinho aí pra gente. Bom, então, a gente já se conhece há muito tempo, né? Eduardo e eu seguimos aí mais ou menos o mesmo caminho profissional. A gente formou no Fundão, ele foi meu calouro, apesar de ser mais velho, meu calouro. E a gente foi da UERJ, fez residência na UERJ de gastroenterologia, né? Então eu fui R2 e ele foi R1. E a paixão por endoscopia é, né, notória, assim. A gente é endoscopista de formação e foi cada vez mais ao longo da caminhada, da trajetória, se apaixonando pelo método. A gente tem 10 anos já do pós-residência. E aí, nessa caminhada, a gente sentiu necessidade, assim, de ir um pouco além do convencional, de fazer o exame, né? Então, a gente sempre... Nossa formação foi toda em hospital universitário, então o ensino e o aprendizado, né? Porque quando você está no hospital universitário, numa instituição de ensino, seja ela pública ou privada, você aprende e ensina. Então essa troca foi muito frutífera pra gente. E aí a gente quis, assim, você vai nessa pegada, assim, da modernidade, né? De cada vez mais, e acho que a pandemia deu um boom nisso, né? Cada vez mais você poder contar com o digital e expandir o seu horizonte, né? Tanto de ensino quanto de aprendizado, isso veio para ficar, né? É um futuro. A gente acho que é uma geração de transição, assim, né? Que vem do muito tradicional, e aí agora está começando a aplicar algumas coisas mais modernosas, assim, vamos dizer, né? Eu lembro que quando eu formei, para mim era inadmissível uma teleconsulta. Como que uma médica formada pela FRJ ia fazer uma consulta sem ter um exame físico, entendeu? E hoje a gente percebe, e de novo a pandemia acho que foi uma disruptiva nesse sentido, que a teleconsulta tem sim seu papel, cabe, né, em alguns momentos, e assim é o ensino. A gente aprendeu muito na pandemia com teleconsulta, a gente tem uma escola muito japonesa, então a gente pôde ver professores japoneses dando aula, ensinando. E aí, acho que juntou tudo isso e a gente teve vontade, né, de expandir aí o conhecimento, montando uma plataforma de ensino endoscópico híbrida, eu acho, né? A grande paixão da endoscopia, eu acho que fomenta isso, é o fato dela ser uma especialidade que está em franca expansão. Então, nós temos aproximadamente 10, 12 anos de formação dentro de endoscopia digestiva, e aí o que a gente nota é que nesse período a endoscopia se transformou. E é um período relativamente curto quando você para pensar em medicina, né? Então, o que se diagnostica, o que se trata, a terapêutica ampliou muito nesse período de pouco mais de uma década. Então, uma grande dor que a gente identificou, uma grande necessidade, é de um endoscopista que saiu da sua formação básica, ele ter acesso a nichos dentro do escopo da endoscopia, de formação, de conhecimento. Então, o que a gente traz com a Satori é uma possibilidade tanto de uma reciclagem, uma vez que é uma especialidade que está em franca evolução e precisa da gente estar sempre se renovando, quanto uma maneira da gente facilitar o acesso a um conhecimento teórico de técnicas endoscópicas emergentes, que de uma outra forma, pela via formal, tradicional, acadêmica, muitas vezes não é tão fácil. Então, a gente começou com o que é a nossa menina dos olhos, que é a dissecção endoscópica de mucosa dentro da endoscopia oncológica. E ali a gente fez o nosso primeiro curso, né, que foi uma experiência super boa. E ele é um exemplo assim, de uma maneira como a gente compilou um conhecimento teórico que, de outra forma, para se ter acesso é possível, mas talvez seja um pouco mais complexo, talvez demorasse muito mais tempo, e a gente traz isso de uma forma mais organizada, com início, meio e fim, associando também não só ao hard skill, que é a questão técnica, mas também a
aquilo que a gente foi aprendendo na vivência, como é que a gente viabiliza de fazer. E aí isso não vai ter nenhum guideline americano, europeu, japonês, isso a gente aprendeu aqui na nossa prática, no nosso meio, no Rio de Janeiro, no caso, no Brasil, e a gente vai associando o conhecimento técnico com a aquisição de habilidades extra técnicas, e a gente procura trazer isso para quem está junto da gente nessa jornada. Perfeito. Vocês trouxeram alguns pontos, eu acho que são importantes, né? A questão da troca, né? Que eu acho que a Satori traz como um valor, que é essa questão da gente não só ter o ensino perpassado num processo hierárquico, né? Um professor aqui e os alunos aqui embaixo. Não, vocês estão ali em conjunto. Dão a mão para eles e falam, vou ajudar vocês. E essa questão do ensino híbrido, né, que a gente traz hoje em dia, essa demanda cada vez crescente das necessidades, né? A gente vê a tecnologia sendo inserida cada vez mais na nossa rotina. Hoje em dia, o celular é uma extensão do nosso corpo. A gente vive aí com até um pouco mais dependente do que eu diria que seja o saudável, né? Dentro da nossa realidade. Mas que não tem como a gente fugir disso, né? E, assim, vocês estarem abraçando essa causa de estar à frente numa demanda que estar junto com pessoas que vão te dar as mãos, vão caminhar ao seu lado e, ao mesmo tempo, também trazer essa questão da atualização através desses novos meios digitais, eu acho que é incrível e realmente é um diferencial de vocês, né? E aí, dentro dessa jornada aí que vocês falaram, né? Vocês agora mencionaram em relação ao curso de ESG, expliquem um pouquinho mais como é que ele funciona, como é que foi para vocês aprenderem toda essa trajetória aí dentro do ensino da dissecção submucosa endoscópica, né? A Satori é jovem, mas a gente tem notado uma conexão muito forte entre a Satori e a ESG, porque é o que a gente mais faz, é o que a gente mais se dedica. Então, todo mundo associa muito essas coisas, mas a Satori, ela não é só um curso de ESG. Ela é uma empresa que quer promover educação continuada em endoscopia digestiva. Agora, a ESG realmente não podia ser outra. O tema que a gente fez ali é nos nossos olhos, né? Não, é isso, assim. Começou com a dissecção, né? E aí, a nossa jornada para o aprendizado da dissecção, eu acho que é muito legal, né? Porque, primeiro que é uma jornada sem fim. Eu acho que toda vez que você se propõe a aprender um método tão complexo quanto a dissecção, e, como o Eduardo falou, em franca expansão, acho que você precisa entender que você vai dar o primeiro passo num caminho que não tem fim, né? Então, a gente tá ensinando, mas a gente tá sempre aprendendo também, assim. E como que a gente começou, né? Eu lembro que quando eu era residente lá, novinha, a gente ia pros congressos e pros cursos e via os procedimentos, né? Eu lembro muito do gastrão em São Paulo, que foi um momento que me marcou muito. Eu lá naquele auditório assistindo um professor japonês fazer uma dissecção e eu achava aquela geleia assim de submucosa azul linda e era muito intangível pra mim naquele momento, né? Eu falava assim, cara, nunca isso aqui, de onde eu tô assim, ó, pesquisando H. pylori pra aquilo ali... Inalcançável. Né, inalcançável. Mas aí você percebe que você vai dando o primeiro passo. E pra mim, o primeiro passo que eu dei concreto, assim, eu fiz um curso de dissecção na Grécia em 2017 e eu lembro que eu saí do curso assim, cara, impossível, isso aí, ó, esquece, nossa, mãe, muito difícil e tal. Mas aí eu tive muita sorte, porque eu tive pares próximos a mim, que são endoscopistas fenomenais e que me ajudaram nessa caminhada, né, que Eduardo, Renata, Evelyn, Alexandre e Aline, que são nossos amigos aí de jornada, e foi todo mundo começando a aprender mais ou menos na mesma época, e aí de 17 a gente continuou estudando, em 2019 eu fiz o IRCAD de Barretos, em maio talvez, ou abril, e em junho eu fui pro Japão, e aí fiquei 2 meses no Japão, e aí fiz um hands-on em Kobe. Então foram 3 semanas em Kobe, na Universidade de Kobe. 3 semanas na Universidade de Hiroshima. E aí, depois disso, 2 semanas passeando no Japão, porque, né? Afinal, a vida não é feita só de endoscopia. E depois a gente voltou já muito mais amadurecido do Japão. E o meu primeiro... Eu tava grávida nessa época. Então, o meu primeiro caso foi no ano seguinte, só 2020. Porque aí eu tive minha filha, as coisas foram acalmando, o puerpério passou, eu já não queria matar ninguém. Aí eu fiz o primeiro caso de ESG em 2020. De lá pra cá, a gente tá sempre aprendendo.
E nós tivemos grandes mestres, não só internacionais, mas aqui do Brasil. Eu fiquei com o Lix um tempão lá em Campinas. O Dr. Nelson Miyajima também está sempre com a gente gente sempre tira dúvida, troca ideia. Dr. Vitor Arantes, de Minas. O Brasil é muito rico de endoscopistas bons, endoscopistas oncológicos que fazem a dissecção, e eles são muito acessíveis. Então, isso é muito legal, né? E até mais jovens, né? O Fábio Cavagutti, que também é sensacional, o João Paulo Pontual. Renata Nobre, exatamente. Então, tem muitas pessoas legais aqui, perto da gente, né? Então, acho que a Satori também traz um pouco isso. É óbvio que para o Japão é uma experiência disruptiva, mas dá pra gente começar aqui com a prata da casa, sabe? Com o que a gente tem aqui pertinho da gente. É porque eu acho que na época que a gente começou a fazer a busca pelo conhecimento disso, e aí, como ela pontuou em 2017, a gente começou a se debruçar no tema em 2017. Eu fiz meu primeiro caso em ser humano, eu não engravidei, então eu fiz em 2019. Assim que eu voltei do Japão, já tinham quase 2 anos e meio ali, e aí pude fazer o primeiro caso em ser humano. Foram quase 3 anos, né? Mas foi praticamente a mesma época, gente. Então, 2 anos e meio, 3 anos, a gente demorou para entre começar a aprender e fazer. Na época, no Rio, tinham muito menos pessoas fazendo. A quantidade de device, de instrumento que a gente tinha para poder fazer o método era muito mais restrito. Aparelhos de qualidade, bomba de insuflação de CO2, enfim, recursos para a gente poder ter disponível era menor. Então, era mais restrito. A gente ia para o exterior, a gente foi para o Japão. E aí ela ficou, como ela falou, eu fiquei também um período, foi na mesma ocasião. E então a curva de aprendizado, como qualquer técnica emergente, era mais longa. Hoje, quem se propõe a aprender, eu acho que talvez, não é que vai ser mais fácil, continua sendo uma curva dura, mas tem mais recursos. E eu acho que hoje tem uma atmosfera muito de troca. Então, a Satori nasceu muito de uma coisa que intuitivamente a gente já fazia, que era receber pessoas que acompanhavam a gente nos nossos procedimentos, pessoas que ligavam para tirar dúvidas, avaliavam, olha, essa lesão aqui, o que você acha? Essa lesão aqui dá para fazer para MSD? Não dá? Pô, vamos marcar juntos fazer esse exame? Vamos avaliar juntos essa lesão? Vamos olhar? E a gente sempre foi muito acessível para isso, assim como outras pessoas, mestres, igual os que ela citou, sempre foram muito acessíveis com a gente simplesmente devolveu o que a gente recebeu, e faz isso até hoje, recebe, devolve, aquela troca contínua. Então, acho que hoje a coisa está mais aquecida. E isso não é nada diferente do que qualquer técnica que chega nova. E aí, o que a gente quis entregar de diferente, ou talvez de complementar o que já existe, é a gente compilar o conhecimento teórico. Porque a gente foi pegando assim, aprendi aqui, somei com cá, mais aqui, e aí a gente vai preenchendo assim, espaços de conhecimento. E os gaps vão diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente falou, peraí, vamos pegar o que nesses 7 anos de aprendizado a gente já somou de parte teórica e vamos compilar, vamos entregar assim da melhor forma que a gente conseguir, de uma maneira, uma imersão mesmo. E isso vai acelerar quem estiver disposto a se debruçar sobre o método. É óbvio, isso nunca foi a proposta, que seja algo suficiente, porque a curva é longa. Mas, sem dúvida, a gente acha que pode contribuir, acelerar e fortalecer quem está nessa busca por esse nicho. E de outros que são os próximos cursos que a gente tem planejados para fazer. Tanto para aquisição de novas habilidades, quanto para reciclagem de outras que a pessoa já tem, né? Exato, acho que é importante o ponto de início, né? Como o Vivi falou lá em 2017, quando ela olhava, era uma coisa, como você usou, intangível, né? E hoje em dia, vocês não só têm uma casuística enorme, como estão ensinando outras pessoas, né? E essa troca, assim, que a gente tem a nível de aprendizagem é essencial para que a adaptação da Satori também seja contínua, porque é esse feedback que vai fazer com que a Satori continuamente melhore cada vez mais seus cursos, né? E essa proposta, né, que vocês trazem também. Não é um ensino estático, certo? É a gente trazer sempre os conteúdos mais atualizados, baseados nos guidelines, mas com essa pegada da experiência de vocês, da prática. Sempre, Lu. Eu acho que ensino e estático não podem estar na mesma frase, assim, porque não existe, né? Eu acho que o Paulo Pinho, que foi um dos nossos grandes mestres aí na endoscopia, falava, o negócio é você aprender a aprender, né? Porque não adianta, o que eu te ensino hoje, daqui a um tempo, 10 anos, 5, 20 anos, já não é aquilo, não serve mais, né? Então, acho que é isso, a gente entender
que o ensino, o conhecimento está sempre em evolução e é tudo muito dinâmico. Então, a coisa vai fluindo e você precisa estar nessa pegada. Claro que a endoscopia é uma especialidade que está em franca expansão, né? A gente pegou um boom da endoscopia, mas tudo na vida é muito dinâmico, assim, o aprendizado é dinâmico. Então, tem que estar sempre se atualizando, A gente não vai gravar uma aula hoje e ela vai ficar para sempre igual, daqui a 20 anos vem um endoscopista e, cara, não vai ser a mesma aula. Exato. Não vai. Se for, não vejam. Porque não vai estar boa, né? Então, acho que é muito por aí. As estatísticas, elas são até assustadoras hoje em dia. Eles falam que quando você termina a faculdade, 50% do que você aprendeu já não vale mais. Então, ou seja, você já sai desatualizado. Exato. E se você continuar com essa mentalidade de que agora eu saí, eu vou começar a minha jornada. Não, ela é contínua. Então, assim, não existe... É claro que a gente tem pontos marcantes na nossa vida, né? A trajetória da faculdade, da residência, do fellow, da sub... são muito boas, mas é constante. O médico nunca para. Então, você tem que estar sempre com aquele fomento, com aquele ímpeto, com aquela vontade de aprender mais e de se atualizar e estar nessa constante melhora, né? E é isso, né? A gente faz meio Frankenstein, pega daqui, pega dali, mas no fim... você poder compartimentalizar isso dentro de uma estrutura e ter com quem contar nessa comunidade que a Satori propõe é muito importante. Acho que isso aí é essencial para quem está buscando um aprimoramento, né, dentro do ensino. Sem dúvida. E dessa trajetória aí longa de vocês, que vocês foram para o Japão, foram para a Califórnia. Edu foi para a Califórnia também, não foi? Eu fui para Cleveland, Ohio. Ohio. O que vocês destacam aí que foi o ponto alto aí que vocês mais gostaram? E coisas que vocês até se inspiraram aqui para trazer também para Satori. Cara, assim, pra mim, sem sombra de dúvida, o Japão foi um marco na minha vida profissional e pessoal. Profissional, porque, não precisa nem dizer, né? Eles são, assim, acho que pra gente que é endoscopista, eles são os grandes endoscopistas do mundo, né? Então é muito inspirador, foi muito inspirador estar lá e poder ver, né? A Tanaka Sensei, Toyonaga Sensei, Morita Sensei, todos esses grandes mestres que a gente lê a literatura, lê os papers deles todos os dias, então vê-los, assim, em ação foi muito inspirador. Isso, de fato. Mas o Japão trouxe uma outra coisa que foi muito legal para mim, né? Então, foi muito além da endoscopia. Eu estava num momento de vida muito especial, né? Eu organizei todo o observership, não grávida, obviamente. No meio do caminho, eu engravidei. E eu falei, cara, bom, vou, não vou. E acabei indo. E eu fui sem barriga com 20 semanas e voltei com 28 semanas, um maior barrigão, assim, né? Foi super... Literalmente outra. Não, literalmente outra, não outra, maior barrigão. E isso, cara, foi muito especial pra mim. É muito especial na minha relação com a minha filha hoje. A Clara hoje tem 5 anos e a gente conversa sobre isso. Ela estudou o Japão na creche e aí levou as fotinhos, assim, da mamãe grávida, de kimono. E ela fala, eu tava com a minha mãe no Japão, na barriga da minha mãe. Então, isso é muito especial. E uma coisa muito legal foi que eu fiquei um final de semana, né, lá num retiro, num mosteiro budista, no Monte Koya, né, que é um monte que tem vários mosteiros budistas. E aí, fazendo todas as rotinas dos budistas lá, dos monges, comendo a comida deles, acordando às 5 da manhã pra prece e tal. Foi muito legal. Essa experiência pessoal foi muito bacana. Que legal. Inclusive, você falou da inspiração japonesa. O nome da Satori é inspirado, né? Conta um pouquinho mais aí da história desse nome, o que significa, o que a marca representa. Então, a Satori, né, significa conhecimento profundo, né? E quando a gente bolou junto com a Luciana, né, como seria esse nosso filho, a gente queria muito que ele tivesse, assim como nós, uma influência japonesa, que para a endoscopia digestiva é fundamental, né? E aí a Lu trouxe esse nome, que a gente adotou rapidamente, e trouxe a logo, que tem, né, a arte milenar japonesa do kintsugi, que é, na verdade, você transformar de uma coisa que seria sucata, uma porcelana quebrada, você preenchê-la com fios de ouro e fazer daquilo uma obra de arte. E parece muito as criptas de Kudo. Então, acho que a Lu a gente juntou aí toda essa referência. E, enfim, eu sou apaixonada pela marca, pela Lu, por tudo.
Mas é isso, vem daí. Que bom, que bom. E dentro dessa trajetória de vocês também, quais foram os desafios que vocês acham que enfrentaram e que acham que a Satori também podem facilitar? Vocês falaram dessa questão do conhecimento fragmentado, né, como sendo um deles, mas existe alguma outra coisa que vocês percebem que, diante da trajetória do endoscopista, normalmente eles passam e que vocês também podem ajudá-los? Acho que é mais difícil quando você vai aprender fora a parte técnica, né? Que por si só também é um desafio. Mas é como é que você vai organizar para fazer um procedimento mais invasivo na sua realidade. Então, você depende de equipe, você depende de estrutura hospitalar, você depende de maquinário, tecnologia, de como é que você vai autorizar um procedimento, no caso da SD, que não está no rol da ANS. E aí a gente procurou trazer, associado a toda a parte técnica, também um pouco da nossa vivência nisso. Porque não adianta você ensinar a parte técnica, por si só, teórica, e você não dá meios da pessoa tentar replicar, uma vez que ela já tenha cumprido todas as etapas de aquisição técnica, de proficiência, mas você não dá meios dela colocar em prática aquilo ali. Na nossa experiência, a gente acabou fazendo isso juntando pessoas com interesse em comum, que foi esse grupo todo, que foi para o Japão junto, né? Nós todos fomos no mesmo período, então estava todo mundo numa época de muita sinergia, muita troca. E aí a gente foi superando na raça todos esses desafios, né? Então, compra insuflador de CO2, providencia a unidade eletrocirúrgica específica que precisava para isso. Como é que a gente vai fazer para autorizar? E troca com pessoas no Brasil mais experientes que já faziam e tal, e tenta, e erra, e acerta. Então, a gente trazer isso para o pessoal que está se iniciando no método, eu acho que é uma coisa muito importante. E é isso não vai estar em nenhuma literatura, isso não vai estar no PubMed, isso não vai estar no guideline, isso é do aprendizado prático. E o Brasil é gigante. Mesmo nos grandes centros, não é fácil você ter acesso, às vezes, a pessoas como a gente já teve aqui, que já conversou nesse podcast com a gente, que, por exemplo, a Lília Machado, que é uma referência para a gente. Às vezes eu pego o telefone e troco uma ideia com ela de coisas que vão além do aspecto técnico da profissão. Então, você tem uma maneira de você gerar escala para uma informação que ajuda as pessoas a terem uma troca com outras que já passaram por aquilo ali, que podem, de repente, acelerar e ajudar a organizar e viabilizar aquilo de uma forma prática, é muito interessante. Né? Nos grandes centros, fora dos grandes centros, fora de contextos onde você tenha uma referência muito acessível, né? Perfeito. E assim, você falou realmente, trazer para a nossa realidade, né, Edu? Eu acho que a gente tende, por natureza, até por uma questão literária, enfim, valorizar tudo que é de fora. E muito pouco do que a gente produz aqui nacional. E a gente sabe que, como bons vinhos que a gente tem aqui também, a gente tem boas pessoas de excelência, de renome, que estão empenhadas em melhorar o ensino, né? No Brasil, não só o ensino, porque, por consequência, as coisas não andam sozinhas, né? De uma forma geral, quando você melhora o ensino, você melhora a assistência, e aí é uma reação em cascata, né? Então, isso é muito importante, trazer para cá essa valorização profissional e valorização pessoal, né? De quem está fazendo esse tipo de coisa aqui no Brasil. E aí, vocês têm algum plano futuro aí que vocês destacam, que vocês pretendem fazer para a Satori? Quais são os próximos passos? O que vocês estão pensando aí? Então, a gente... primeiro veio o curso de dissecção endoscópica, né? Que acho que é a nossa grande menina dos olhos. E começamos com ele. Então, esse curso é um curso que tem 4 aulas. 3 delas são webinars, né, remotas, e uma presencial. E aí, ele vai continuar existindo, né? O curso de SD vai continuar existindo. A ideia é a gente fazer 4 edições ao ano. Mas a gente quer, né, que a Satori seja um ensino endoscópico mais amplo, que a gente consiga expandir aí e vá além da ESD, porque a gente gosta muito da dissecção e acho que a endoscopia oncológica é a nossa grande paixão, mas toda endoscopia terapêutica, né? Diagnóstica e terapêutica. Então, a ideia é perpassar pontos da endoscopia que a gente julga serem importantes e a gente julga serem dores das pessoas também, algumas dificuldades de aprendizado de uma coisa ou de outra e tal. Acho que a gente pode dar uma arredondada aí nisso, né? Então, a ideia é ter a endoscopia básica, intermediária e avançada. E aí, para começar, 2 cursos de cada segmento, assim, né? 2 do básico, 2 do intermediário, 2 do avançado.
E aí a gente passar desde endoscopia de emergência, hemorragia digestivas, voos, corpos estranhos, até a gente passar por dilatações, colocação de prótese, e aí desde a parte teórica da coisa, do tipo, como você vai abordar tal estenose, tal doença e tal, até a parte prática, como você dispara uma prótese de proximal para distal, distal proximal, qual é, sabe, tips and tricks, assim, como que funciona esse device, porque cada aparelho tem aquele jeitinho próprio, assim, né? E aí acho que é isso, passar por um leque grande dos temas endoscópicos, né? Endoscopia bariátrica, e a gente vai ampliando aí o nosso Hall de possibilidades. Exatamente. Hall de temas. Legal, bacana, pessoal. E do curso, né, que é o ESD, que você foi esse curso de start de todo o processo da Satori, como é que tem sido o retorno que vocês têm tido com os alunos? Está sendo bacana? Como é que tá isso? O retorno tem sido muito legal. A gente fez esse primeiro curso, foi o nosso projeto inicial, foi uma divulgação muito orgânica. Então, a gente recebeu pessoas que já nitidamente tinham interesse pela técnica, que já buscavam acompanhar isso com a gente de uma forma informal. Então, a gente buscou organizar isso, até que ficasse mais proveitoso para eles. Então, são pessoas que a gente, não todas, mas algumas a gente já tinha algum grau de contato, e a gente teve um retorno assim, que deixou a gente muito feliz. Não só por conta do reconhecimento assim, de que eles tiveram uma impressão de que o conhecimento atendeu ao que era a expectativa, isso era muito importante para a gente, mas também por conta da questão da troca, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Então, mais do que você exibir unilateralmente um conhecimento, você abrir um canal de comunicação para uma troca. Acho que esse é um diferencial. E, por conta disso, era necessário que a turma fosse pequena. Isso era uma coisa que a gente quis dar mesmo. A gente teve uma procura que a gente ficou super satisfeito, acima do que a gente podia ofertar de vaga. A gente já tem uma lista de espera que supera o número de vagas para uma segunda turma, mas é importante que seja pequeno, especificamente esse curso da ESD, para que a gente tenha esse canal de comunicação. Os outros cursos que a gente vai fazer, com níveis diferentes de complexidade, eles vão ter formatações diferentes. Eles vão ter a possibilidade do streaming, que se por um lado não tem essa coisa do ao vivo da troca, por outro lado tem a flexibilidade de um médico que tem a sua agenda cheia, poder assistir e se organizar para completar aquele curso na hora que melhor for conveniente. Então, a gente tem os dois lados positivos em diferentes modelos, mas esse a gente precisou fazer pequeno para fazer muita troca, e aí a gente conseguiu sentir esse retorno melhor. A gente mediu o nosso NPS, que está fechando e está sendo muito alto por enquanto. Isso trouxe muita satisfação, até porque a turma era de muita qualidade, eram pessoas já experimentadas, né? Até porque para você começar a fazer SD, o recomendado é que você já tenha uma proficiência boa em outras técnicas, de mucosectomia, de hemostasia, polipectomia, diagnóstico. Então, já era uma turma experimentada. E ofertar uma exposição de conhecimento para um público desse era uma baita responsabilidade. Então, assim, a gente tinha muito esse compromisso. Foi muito legal ver o retorno positivo deles. Pessoal, e em relação a ESD, vocês veem alguma possibilidade desse procedimento entrar para o rol da ANS de procedimentos? Também não? Não, pode. Só pode. Vou ter que repetir. Tá vetando. Eu não sei, ele virou uma cara do tipo... Vai, responde. Por quê? Você é tensa? Vou perguntar de novo. Não é tensa, não. Pode perguntar. É que a gente não sabe. Mas pode falar quem certo. Tá, não, mas acho que tem coisa para falar daí. Em relação a ESD, vocês acham que tem uma possibilidade dela entrar para o rol da ANS de procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde? Eu acho que sim, né? Eu acho que, como todo novo método, é preciso aquele período de experimentação, né? Até, de fato, a análise da ANS entrar de forma formal. Mas eu acho que sim, que é um procedimento que tem tudo para entrar, porque faz muita diferença, né? A gente vê hoje que impacta sobremaneira, assim, na nossa saúde, na qualidade de vida do nosso paciente. E hoje, um procedimento muito bem estabelecido, com indicações muito precisas e em expansão. Então, eu vejo como uma possibilidade futura bastante plausível. E tem algum outro tema aí dentro da endoscopia que vocês acham que é o futuro também? Sim.
A endoscopia está em expansão franca, né? A gente, de um congresso para outro, vê devices novos chegando, no próprio escopo ali da dissecção, o que a gente recebeu no ano de 2024, que não havia no ano de 2023, uma variedade de materiais, técnicas, ressecção de espessura total, entre outras coisas. E, sem dúvida, um caminho importante para a endoscopia oncológica é a endoscopia robótica. E já protótipos relacionados a isso já não são novidade. Eu fui no DDW de Washington 2018 e lembro que eu manuseei ali um protótipo que é muito semelhante ao que a gente vê hoje na cirurgia robótica. E aí a pandemia deu uma freada nisso até certo grau, mas hoje já tem empresas já nos Estados Unidos, na Coreia, que estão desenvolvendo, e isso é uma realidade próxima e vão resolver algumas dificuldades que a gente tem para as técnicas atuais de dissecção, principalmente o que concerne a triangulação, né? A gente fazer a tal da contratração, que é puxar de um lado para dissecar no outro. E endoscopia bariátrica evoluindo de maneira importante, técnicas anti-refluxo, enfim, terceiro espaço endoscópico. Cada vez mais a endoscopia tem uma ampliação de aplicações, tanto para diagnóstica quanto para terapêutica. Então, sem dúvida, tem um campo muito grande. Eu acho que é uma especialidade ainda muito emergente e isso é muito estimulante para a gente que está na prática, para quem tem interesse em enveredar para essa especialidade médica. Eu ia mencionar até, desculpa. Não, eu acho que isso é importante, assim, a gente fala muito da endoscopia terapêutica, todos, né, muito se fala da terapia, e eu acho que pouco se fala da diagnóstica, né? E os avanços que a gente vê na terapia endoscópica, a gente vê iguais ou maiores na terapêutica, a gente vê iguais ou maiores na diagnóstica. Você hoje, eu sempre brinco, né, mas eu sempre gosto de fazer essa analogia porque eu acho que ela é muito fácil de entender. Endoscopia é um método visual, né? Você pega uma televisão da década de 80, 90, a imagem é completamente diferente de uma televisão de hoje. 4K, alta definição e tal. Assim são os endoscópios, né? São completamente diferentes. O meu pai é endoscopista, eu sempre dou ele como exemplo. Você não é velho, pai, mas, né? É um endoscopista bem mais antigo do que eu. Na época dele, né, com fibro e tal, era fibra óptica, era outra tecnologia. Então, eu acho que a endoscopia diagnóstica, ela tem um poder hoje gigantesco. A gente consegue ver a hemácia passando no vaso. A gente consegue fazer aumentos de até 140 dioptrias. Então, assim, você tem uma acurácia diagnóstica gigantesca. Então, experts em endoscopia diagnóstica são tão ou mais importantes do que os experts terapêuticos. Assim, claro, todo mundo tem o seu lugar, mas é muito nobre, muito importante o cara que quer fazer só diagnóstica, porque é ele que vai mudar a vida do doente, né? Você não muda... Quando você diagnostica um câncer, uma linite plástica, por exemplo, você dá uma sentença para o seu paciente. Quando você diagnostica uma lesão pré-neoplásica ou um câncer precoce que tem 3, 4 milímetros, cara, você muda o desfecho da vida desse paciente. Então, isso é, assim, incrível na nossa especialidade. Isso vem com o avanço da tecnologia, que vem tanto para a terapia quanto para o diagnóstico. Exato. E aí, daí, de novo, né, a importância da gente estar sempre à frente dessas demandas, dessas iniciativas. E sempre caminhando, né? Exato. Sempre caminhando. É um aprendizado infinito. Exato. Eu vi duas recentemente. Uma que foi agora aprovada pelo FDA, que foi a microcirurgia robótica, que foi em abril desse ano, e eles estão começando a implementar nos Estados Unidos. E uma outra é em relação a treinamento de machine learning, que eles colocavam os gastroenterologistas com os endoscopistas, na verdade, com óculos de realidade virtual, e aí, pelo movimento ocular, eles faziam um treinamento para ver aonde o profissional olhava para poder dar o laudo. E aí eles fizeram um treinamento com machine learning e conseguiram treinar uma máquina com uma sensibilidade muito semelhante à do homem. Então, assim, não é que elas vão vir substituir, mas elas vão vir para a gente trabalhar em ferramentas em conjunto. Então, ajudar, claro. Exato. Claro. Então, a gente tem que estar sempre à frente, sempre em busca de novas oportunidades de aprendizado para não ficar para trás mesmo. Não, isso. E a tecnologia vem junto, vem para agregar, né? A gente tem hoje inteligência artificial no diagnóstico endoscópico e é isso. A ideia é que venha para agregar. Nunca vai substituir o olhar do médico, né? O olhar do especialista. Isso não vai. Mas o médico que souber trabalhar com a tecnologia vai ser um médico melhor do que aquele que negligencia ou que opta por... Não, né? Eu acho que isso... Eu acredito nisso, pelo menos. E a aplicação já é uma realidade, né? A gente tem recurso hoje de inteligência artificial para rastrear lesão neoplásica. E
foge muito além disso. Eu estava vendo um artigo que saiu nesse mês numa revista japonesa de endoscopia que mostrava o uso do aplicativo que o paciente instalava no celular dele, e esse aplicativo com inteligência artificial ajudava o paciente a diagnosticar, avaliar se o preparo dele de cólon estava suficientemente bom ou não. Ah, que legal. Então, deve ser estranho pegar o celular e ficar apontando com a inteligência artificial para o vaso sanitário. Mas aquilo é um recurso interessante. A gente sabe que a qualidade do preparo intestinal está diretamente relacionada à possibilidade de a gente fazer diagnóstico precoce. E aí, então, não é só o paciente, não é só a gente durante a realização do exame, mas é a orientação de preparo, é a vigilância e outras aplicações que a gente talvez nem faça ideia hoje que vão ter. Mas você sabe que uma das melhores invenções, de acordo com a revista Time, que agora eu fui fazer um artigo disso, eu fui lendo, do ano passado, foi um assento sanitário que analisa os seus resíduos fisiológicos. Demais. Então, assim, a gente pode ver o que a gente pode esperar, né? A partir de aí de avanços, né? Dentro da área da saúde, da medicina. É bom que poupa, gente, porque o que a gente recebe de foto de vaso sanitário, né? É bom que dá uma poupada no médico. Certamente. Gostei. Então é isso, pessoal. Eu queria perguntar para vocês se vocês queriam deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando o trabalho da Satori. Se vocês querem deixar uma mensagem final. Eu acho que... primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanha a Satori, que gosta do trabalho. Eu acho que a nossa ideia é agregar cada vez mais, né? Realmente fazer uma comunidade endoscópica forte e produtiva, né? A ideia aqui é trocar, né? Ensinar e aprender. A gente acredita que os modelos híbridos, o modelo de ensino à distância, né? Veio para mudar, realmente. Ele se encaixa bem em alguns setores e veio para romper aí os antigos paradigmas e para ajudar a gente. Mas essa troca que a gente tem a possibilidade de ter também, né, de pessoa para pessoa, isso eu acho que ainda é insubstituível, e a Satori também permite que a gente faça isso, e é uma coisa que eu acho muito legal. Lu, a mensagem que eu acho que é fundamental é a gente acreditar que a gente pode ir além, mesmo quando parece que é muito difícil, os obstáculos são complicados. Então, qualquer aquisição de conhecimento dentro da medicina é muito complexa. Ela esbarra em diversas barreiras éticas, acesso a centros de referência, ao hands-on, que a gente colocar a mão e fazer e tudo mais. Então, é a gente incorporar de que o aprendizado ele é longo, a estrada, seja qual for o nicho de interesse seu, dentro da sua especialidade, não é rápido, muitas vezes, não é fácil, mas que com persistência a gente consegue chegar. Igual se, como ela contou, um tempo atrás a gente achava que era intangível aprender ESG, e hoje, felizmente, a gente criou recursos para conseguir isso. Eu acho que a gente, tendo uma certa serenidade de que uma hora vem, e aí buscando as ferramentas e persistindo e se organizando, porque exige organização financeira, de tempo, familiar e etc., a coisa vai. Então é um estímulo, porque a endoscopia tem muito a oferecer para os pacientes e tem muito a oferecer para o médico que quer se enveredar, assim, seja lá qual for o nicho que ele vai optar por trabalhar. Perfeito. Obrigada, Edu. Obrigada, Vivi, pela presença de vocês. Espero que vocês continuem também acompanhando todos os episódios aí que vão vir pela frente, que a gente vai elaborar alguns outros. E todo o trabalho que a Satori vem implementando, que certamente é um trabalho de muita qualidade, eu sou testemunha. E que a gente siga aqui nos próximos passos. Obrigada. Obrigada, Lu.